Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, meus irmãos, paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Aqui na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Sempre esteve revelado o mistério, mas nós começamos essa série aqui para tirar os irmãos, nossos queridos irmãos e as nossas queridas irmãs, eleitas e eleitos, de dentro do sistema chamado religioso, onde coloca medo nas pessoas, terror, e usam principalmente, categoricamente falando, o livro da revelação dada a João na ilha de Patmos. Nós estamos nessa série aqui tão maravilhosa. Quero agradecer mesmo assim de todo o coração. Sempre estou falando aqui, repetindo, batendo na tecla, dizendo que nós vamos chegar aí a 1000 inscritos nesse canal. Eu creio que é Deus que vai tocar nos corações dos irmãos, das irmãs. Eles vão se inscrever. Eu já estou muito alegre que já tem aí 33 irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Vocês podem comentar, meus irmãos, pode tirar suas dúvidas. A mensagem da graça não é para deixar dúvidas, não é polêmica. A mensagem da graça é para salvar as mentes, como está salvando muitas mentes. Muitas mentes dos eleitos e das eleitas que estão aí no mundo aleatório, nesse mundo temporal que vivemos. Lembrando a vocês que essa série, nós estamos lendo o livro do Apocalipse com inteligência, com entendimento, de uma forma profética, literal e simbólica. Muitas simbologias, muitas profecias. As profecias estão já cumpridas. Preterismo completo não é uma religião, e sim é um grupo de pessoas que entendem que as profecias estão cumpridas, todas as profecias. Literalmente aconteceu no território chamado Jerusalém, aconteceu lá no mundo velho, na velha aliança. Todos os acontecimentos foi escrito aqui da revelação na ilha de Patmos para João. Foi a destruição, foi esse grande evento, foi a escatologia do arrebatamento da primeira igreja do primeiro século, chamado cristão. E esse arrebatamento escatológico, ele é muito importante lembrar os queridos irmãos que esse arrebatamento foi para o último dia profetizado pelos vários profetas ali do Antigo Pacto, Amós, Naum, até o próprio Daniel. Muitas profecias falando da ressurreição dos últimos dias, como Marta, Maria, quando Lázaro morreu fisicamente, e ela lembra da ressurreição dos últimos dias. A Bíblia fala da ressurreição escatológica naquele último dia. Esta é a ressurreição que é o evento maravilhoso que aconteceu no livro que é chamado Bíblia, na cópia de João Ferreira de Almeida, nas Escrituras. Já no capítulo 27, as pessoas perguntam: como é que ficam vocês que afirmam com toda certeza, com toda letra? Eles fazem essa pergunta para nós, principalmente os nossos queridos irmãos preteristas parciais. Eles fazem essa pergunta para nós, e muitos irmãos também futuristas, nossos queridos irmãos. Eles perguntam: como é que fica vocês que acreditam nas profecias cumpridas e aquela ressurreição de Mateus capítulo 27? Como é que fica essa ressurreição? Porque vocês afirmam que não há arrebatamento do corpo físico
E vocês afirmam com todas as letras que o arrebatamento é do Espírito, que é a ressurreição escatológica da Bíblia, da cópia do Almeida, a ressurreição dos últimos dias. Olha, meu amado, essas perguntas, elas são muito relevantes, essas perguntas são muito importantes, porque nós estamos aqui para nós passar esse conhecimento da graça e para não deixar ninguém confundido. Olha o que diz, vamos entrar já na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, nessa ressurreição aqui do capítulo 27 de Mateus, versículo de número, vamos ver aqui, Mateus capítulo 27, vamos ver se é isso aqui mesmo. Peço aos irmãos, chama a atenção dos queridos irmãos, para nós estar lendo aqui o livro histórico que chegou na cópia do Almeida Evangelho, no capítulo 27, versículos 51 e 52, e versículo 53, diz assim, Mateus capítulo 27, versículos 50, 51, 52 e 53, diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é o capítulo que os nossos queridos irmãos preteristas parciais, aqueles que acreditam que a metade das profecias se cumpriram, fazem para nós. Também os irmãos futuristas, porque eles vêm querer refutar, eles refutam nós, diz que a ressurreição ainda existe, a ressurreição dos corpos existe sim, que ainda virá o dia do julgamento dos vivos e dos mortos. Esta é a pergunta que fazem para nós que acreditamos que as profecias estão cumpridas por causa dessa ressurreição que aconteceu na morte, quando ele rende o espírito dele. Houve um tremor, ele entrega o espírito, o véu é rasgado, mas só que esta, meus queridos irmãos, não é a ressurreição dos últimos dias. Primeiro, esta ressurreição foi o pré-anúncio que Yahushua, Jesus, iria ressuscitar os espíritos dos eleitos. Os irmãos estão entendendo? Aqui é o pré-anúncio de uma ressurreição do corpo físico, biológico mesmo, do corpo, da alma. Mas só que esta ressurreição foi para mostrar que ele era o Messias. Mostrar para quem, Fernando? Que ele era o Messias prometido pelo profeta Isaías. Os profetas do Antigo Pacto, ali estava no Antigo Pacto aqui ainda. Era para mostrar que aquilo que estava escrito sobre ele, sobre aquele humano, revestido de carne e sangue, o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Esta ressurreição aqui, que muitos corpos dos santos ressuscitam e vai em direção a Jerusalém e aparece para muitos. Esta era a pré-ressurreição, que não era a ressurreição escatológica, não era a ressurreição dos últimos dias. Foi para mostrar com objetivo, meus irmãos amados, evangélicos, preteristas parciais, para mostrar que ele
era o Messias, ungido, o prometido, aquele que viria para tirar o pecado. E você pergunta, Fernando, essa ressurreição, ela foi importante? Foi para mostrar o quê? Que chegou na Copa do Almeida essa ressurreição de muitos corpos dos santos que entraram em Jerusalém e apareceram para muitos. Essa ressurreição do corpo físico, porque vocês dizem que não existe ressurreição do corpo físico, mas existe a ressurreição dos espíritos, a ressurreição dos mortos, não dos corpos físicos. O objetivo foi que ele ressuscitou para mostrar aos hebreus, olha o objetivo, mostrar aqueles homens daquela geração que ele veio, que estava ali, todos eles, fariseus, escribas, saduceus, zelotes, que ele era o Messias e que ele tinha que ressuscitar no seu próprio corpo para mostrar e comprovar que ele era aquele que veio para cumprir aquilo que dele estava escrito. Para cumprir aquilo que dele estava escrito. O que estava escrito dele? Que ele ia ressuscitar, que ele ia tirar o pecado do mundo. Agora eu pergunto, meus irmãos, se ele não ressuscita nesse corpo físico, naquele próprio corpo que ele morreu, se ele não ressuscita, como que ele seria o Messias? Como que eles iam acreditar que aquele ali era o Messias, era ungido, aquele que veio, prometido, que o profeta Isaías falou, que os outros profetas falaram? Então tinha que acontecer esse pré-anúncio dessa ressurreição dos corpos físicos. Foi uma ressurreição coletiva. Os irmãos estão entendendo? Uma ressurreição coletiva. E ele sai para Jerusalém e aparece a muitos. Vamos lá. Isso é tão importante, eu termino agora, finalizando, para entrar agora já no capítulo de número 11 do Apocalipse, versículo 15, que é a última trombeta. A resposta aos queridos irmãos, através do Espírito de Deus, é que esta não foi a ressurreição escatológica do último dia. Foi a ressurreição para mostrar que ele era o prometido. Porque se ele não ressuscita naquele corpo dele, se não tem essa ressurreição aqui dos corpos físicos, como que ele seria o Messias, meus irmãos? Mas só que esta ressurreição não é a ressurreição do último dia. Nós falamos que a ressurreição do Espírito porque o Salvador Yahushua, ele ressuscitou no seu próprio corpo. Não ressuscitou, meus irmãos? O que dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante? Que uma nuvem veio e ocultou o corpo dele. Foi ocultado nas nuvens do céu. A palavra no original é que o corpo dele desapareceu, sumiu para sempre, eternamente, aquele corpo que ele ressuscitou para mostrar que era o Messias, para as pessoas acreditarem nele. É um exemplo bem claro, é de Tomé, que ele diz: olha, Tomé, o espírito não tem carne, nem sangue, nem osso. Toca aqui, veja o furo. Você falou que só vendo para crer, tocando para você crer, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele já estava falando da ressurreição escatológica, ele já estava falando do Espírito, da ressurreição do Espírito. E ele diz, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, que eu acredito foi Lucas, que aquela nuvem ocultou o corpo dele e aquele corpo foi desfeito. Aquele corpo não existe mais, Jesus de Nazaré. Aquele corpo sumiu desse plano físico, desse mundo temporal, para sempre. E hoje ele é o próprio Espírito, porque a carne e o sangue, aquele corpo corruptível, não poderia de forma nenhuma entrar num lugar invisível. Esse lugar que nós vemos o sol, a lua, as estrelas. Não, meus amados, é bem claro isso.
A mesma coisa aconteceu nas suas 3 ressurreições de corpos que aparecem nas escrituras, nos 4 livros históricos: a ressurreição de Lázaro, a ressurreição daquele jovem do caixão, a ressurreição daquela menina que muitos historiadores dizem que ela não tinha morrido ainda, mas eles acreditam que houve 2 ressurreições, a de Lázaro e do jovem que estava no caixão, né? A ressurreição do seu próprio corpo físico. Agora eu pergunto a vocês, irmãos preteristas parciais, irmãos que acreditam na ressurreição dos últimos dias ainda, a ressurreição dos corpos biológicos. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, uma pergunta que não quer calar. Como é que fica a situação da ressurreição do corpo físico? Vocês acreditam que vai haver uma ressurreição ainda no último dia dos vivos e dos mortos? Porque a Bíblia, em Daniel 12, diz, 12, profetizado por Daniel, ele fala da ressurreição do Espírito, da ressurreição escatológica. Ele diz, um levantará para a vida eterna. Ele está falando de ressurreição escatológica, não está falando de ressurreição do corpo físico, ele está falando de ressurreição dos mortos. Mortos em quem? Mortos na morte espiritual que Adão trouxe. Ali Adão trouxe até o madeiro, até a segunda volta do Salvador Yahushua. Como é que fica essas 3 ressurreições corporais quando eles ressuscitam, mas eles morrem novamente, biologicamente? Então, a Bíblia está mostrando que teve objetivos dessa ressurreição de corpos físicos. Porque Lázaro ressuscitou no próprio corpo, na alma vivente, e morreu de volta. Ele não existe mais. A mesma coisa o jovem do caixão, a mesma coisa a menina Tamita, a mesma coisa, meus amados. Eles não existem mais e eles não estão com corpos gloriosos, como vocês ensinam. Eles voltaram à terra, voltaram ao pó, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o pó volte à terra. E o Espírito retorne, volte a Deus. Esta é a ressurreição dos Espíritos. Os irmãos entenderam agora a ressurreição escatológica e a ressurreição dos últimos dias, que é a ressurreição escatológica, a ressurreição dos últimos dias é as mesmas, porém essa ressurreição dos corpos aqui, é uma ressurreição anunciando que ele ia ressuscitar os espíritos dos eleitos. Porque o ímpio não ressuscitou. Por isso que Daniel disse que uns levantará para a vergonha eterna. Então, quando ele fala vergonha, é que não há ressurreição do espírito dos ímpios outrora, na lei de Moisés, porque eles não tinham espírito. Eles não tinham espíritos, meus amados. Como que eles iam ressuscitar na ressurreição escatológica do último dia? Se eles não tinham espírito, eles partiram direto para a morte espiritual que ainda estava lá, que não tinha sido ainda aniquilada, que só veio a ser aniquilada no capítulo 15, versículo 26 de 1 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que havia um último inimigo ainda, depois da morte e ressurreição do Salvador, que havia um último inimigo a ser vencido, que era a morte. Então, Lázaro voltou a morrer. Talita voltou a morrer. O jovem do caixão voltou a morrer. Porque foi determinado, Hebreus 9, 27, que o homem morra uma vez e vindo depois disso o juízo, que houve já. Está escrito, meus irmãos. Então, está bem claro, está explicado a vocês, meus queridos irmãos, que a Bíblia não fala de ressurreição de corpos físicos. A Bíblia fala de ressurreição dos mortos espiritualmente. Os irmãos entenderam agora? Está bem claro, com o objetivo que essa ressurreição aqui do capítulo 27 de Mateus, versículos 50, 51, 52, 53, foi para mostrar
que ele, o apóstolo Paulo disse, que ele foi a primícia da ressurreição. Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos, se Yahushua ele foi a primícia da ressurreição, então a Bíblia está contradizendo, porque a ressurreição, se ele for o primeiro a ressuscitar, que ressurreição é esta que o apóstolo Paulo está dizendo? Do Espírito. Porque se fosse do corpo físico, ele seria o quarto a ressuscitar, porque ressuscitou Lázaro, ressuscitou o jovem, ressuscitou a menina, mas ele foi as primícias. Ele foi as primícias da ressurreição dos mortos espiritualmente. Com isso é bem claro. Apocalipse capítulo 11. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério, mas é Deus que dá entendimento aos irmãos. Uns vão entender, outros vão refutar o Fernando, mas não vai poder refutar a ressurreição escatológica dos últimos dias que já ocorreu no ano chamado 70 depois de Cristo. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz assim: a sétima trombeta. Agora vamos falar da última trombeta. Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que aqui não está falando de trombetas lá do livro de Samuel, capítulo 6, da destruição de Jericó, aquelas trombetas que tocavam, faziam barulhos, chifres de carneiros. Aqui é palavra simbólica, mostrando a palavra do Criador, a última palavra, que foi do Criador, palavra de ordem. Não é essas trombetas de hoje, modernas, não é. Também não é aquelas trombetas que está lá dentro de Tel Aviv, com gentios que não foram salvos na mente, que não acreditam no sacrifício do nosso Salvador, os judeus de 1948, que eles têm um nome que eles dão lá, aquelas trombetas que eles fazem as festas ainda cerimoniais, que não existe mais, foi abolida na carne do Salvador. Paulo escrevendo aos Efésios 2, 7, 12 em diante, e fala que ele aboliu na sua carne lei, ordenanças e mandamentos. Então isto é bem claro, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Então, olha isto aqui, versículo 15 diz assim: falei para vocês que as duas testemunhas do capítulo 11, versículo 3 até o versículo 14 do Apocalipse foram os ministérios de Moisés, a lei de ordenança, mandamentos, o ministério de condenação e morte, e foi o ministério dos profetas, representado ali pelo profeta Elias, mandando descer fogo do céu. Ministérios, não a pessoa deles, como a religião personalizou e fez eles voltar à vida de novo, na ressurreição que não é escatológica, não foi do último dia, falando assim, do último dia. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Olha, já está falando aqui na última trombeta que aquilo que era chamado olho por olho, dente por dente, ordenança, mandamento, dízimos, matança de animais, sangue de animais, sumo sacerdotes, profetas, obras meritórias, tudo aquilo que era da lei, que era da carne,
Porque a lei de Moisés era carne, era o ministério da carne, da friboi, da picanha, era carne. Os irmãos estão entendendo a mensagem da graça? Ele estava dizendo na revelação da 7ª trombeta que aquilo agora, aos reinos humanos, aqueles reis de Israel, todos aqueles reis, desde Saul até o último rei de Israel, seria agora eliminado. Os impérios de Israel seriam eliminados. As tribos de Israel seriam eliminadas para chegar agora o reino. Os 12 anciões seriam agora, assistiriam, dobrariam o joelho e assistiriam agora ao reino de Deus. Os 12 apóstolos também, que é revelado ali nos 24 anciões, eles deixariam seu governo humano. E agora o reino seria daquele que reina e vive para todo sempre, que o reino dele é inabalável, o reino dele é espiritual, o reino dele não é comida, não é bebida, não é poder humano, mas é um poder espiritual dentro dos eleitos, das eleitas de Deus. O Cristo agora que ia reinar, ungido, porque ele abriu os 7 selos, ele abriu os 7 selos, agora ele que teve poder para tocar as 6 primeiras trombetas, para anunciar o juízo. Agora a última trombeta mostra que agora o domínio é dele para todo sempre, é dele, para ele são todas as coisas. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor. Graça te damos, vírgula, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Versículo 18, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que têm o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destrói a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Esta aqui é a 7ª e última trombeta na visão dada a João na ilha de Pátimo, meus queridos irmãos. Isso é muito interessante, que agora, nessa palavra de ordem, eles seriam transformados, os seus corpos, nos corpos que estavam abatidos, corpos corruptíveis, seriam transformados agora em corpos incorruptíveis. Aqueles corpos abatidos por causa da morte espiritual que Adão trouxe a todos os homens até o madeiro. Aqueles corpos que eles tinham abatidos, que eles tinham que morrer fisicamente e esperar lá no Hades, esperar no Sheol, esperar no Guiena,
ficar retidos, estavam retidos os eleitos, porque os eleitos no antigo pacto, o Espírito entrava neles e saía, entrava e saía, entrava e falava na boca dos profetas, falava com os reis de Israel, entrava e saía. Os eleitos eram assim, tinha espíritos. Porém, aqueles que não eram eleitos, os ímpios, não tinham espírito. Não tinham espíritos, meus queridos irmãos. Não tinha como Deus entrar e sair. Não tinha. Mas Deus entrava e saía deles por causa da morte espiritual. Deus estava separado deles. Não poderia habitar dentro deles, ser um com eles. Mas quando esta última trombeta tocou, a palavra de ordem, que é ele deu a ordem, ele se uniu dentro do Espírito dos eleitos. Por isso que quando aqueles que eram eleitos, que o Espírito entrava e saía deles, quando eram vivos, ele reivindicou do inferno, que chegou na Bíblia de João Ferreira de Almeida, do sepulcro, da tumba, do Hades, do Sheol, do Guiena, que são as mesmas palavras, que é o mesmo lugar, é um lugar físico que o corpo vai, inferno, sepultura, Guiena. Ele reivindicou os espíritos eleitos para cumprir Daniel capítulo 12, que diz que uns levantarão para a vida eterna e outros levantarão para a vergonha eterna. Não tinha o Espírito do Deus vivo. E é bem claro, meus queridos irmãos, aqui na série do Apocalipse agora está revelado um mistério que quando ele deu essa palavra, isso é bem interessante aqui no versículo de número 18. Olha como isso aqui é interessante demais. Irá-se as nações e veio a tua ira, e o tempo, e o tempo dos mortos, não é dos corpos físicos, dos mortos espiritualmente. Na morte adâmica, na morte espiritual. Por isso que eu expliquei a vocês, meus irmãos, ali, mostrei a vocês o capítulo 27, que foi um pré-anúncio da ressurreição dos espíritos eleitos. Aquela ressurreição do corpo precisava acontecer. Não tem contradição ali. A Bíblia é a verdade. Teve que haver aquela ressurreição do corpo daqueles santos que foram para Jerusalém. Teve que haver ressurreição do corpo de Yahushua para aqueles que estavam ali em vida, em carne, em sangue, para ver que ele era o Messias, que era o verdadeiro prometido por Deus. Precisava ver essa ressurreição de corpos. Mas a ressurreição que ele veio resolver foi a ressurreição dos espíritos eleitos. Esta é a ressurreição escatológica. E quando o versículo 18 diz, para que sejam julgados o tempo dos mortos. Olha, julgados o tempo de dares o galardão aos profetas. Isso é claro, darem galardão aos profetas e servos e aos santos. Olha, os espíritos reivindicados e aos que temem o teu nome. Olha aí, a pequenos e a grandes, o tempo de destruir o que destrói a terra. Ele estava falando na visão a João, quem destruía a terra? Os ímpios. Os ímpios pereceu para sempre nesse dia, o dia do juízo de Deus, porque eles partiu direto para a segunda morte. A segunda morte ainda estava lá, porque o templo ainda estava de pé. Ele não tinha voltado ainda em juízo.
Olha isso aqui. Abra a vossa Bíblia no livro de 1 Coríntios 15. O apóstolo Shaul pensou que ia estar vivo para ver esse evento acontecer em Jerusalém. Ele pensou que ia estar vivo biologicamente. E ele escreveu com o coração ali, com a mente salva aos coríntios, dizendo o que o apóstolo Paulo disse da última palavra, trombeta, igual eu falei a vocês. O que o apóstolo Paulo disse, Fernando? 1 Coríntios 15, versículo de número 51. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo disse? Versículo 51. Vamos no versículo de número 50 para nós entender mais. Olha o que o apóstolo Paulo Shaul disse. Ele estava em vida. Ele pensou que ia ver o templo caindo. Ele pensou que ia alcançar, ver a lei física sendo terminada, eliminada, destruída, porque ela estava predominando. Estava a transição entre graça e lei. Antes do ano 70, na cronologia, no calendário de Júlio, o calendário de Padre Gregório, que fez uma emenda, ele pensou que ia ver, ele pensou que ia ser transformado o seu corpo, um corpo que ele tinha, que era o corpo da segunda morte, abatido, porque eles estavam salvos, foram ressuscitados na mente quando o Salvador ressuscitou. Eles que estavam ali vivos foram ressuscitados na mente, foram salvos na mente, porém os seus corpos estavam abatidos, porque quem morria antes do juízo tinha que esperar esse juízo chegar para ser reivindicado, não os seus corpos físicos, mas os seus espíritos. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá? 50, Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo assim, capítulo em diante. E agora digo isto, irmãos, ele está falando da ressurreição, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, olha, pode herdar o reino de Deus. Essa corrupção era o corpus que eles tinham antes do novo céu, antes da nova terra, antes da nova aliança. Corpos abatidos por causa da morte espiritual. Eles estavam mortos espiritualmente. Porém, quando o Salvador ressuscita, eles ressuscitam também na mente. Foram salvos na mente, em vida. Os irmãos entendem essa pérola da graça? Versículo 51. Eis aqui vos digo agora, entre um negócio tão maravilhoso aqui, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, no caminho de Damasco, revelado o evangelho da graça. Eis aqui vos digo um mistério. Olha o mistério. Na verdade, ele diz, eu vou contar um mistério para vocês, irmãos de Coríntios, mas na verdade, eu vou ajudar você aqui, viu, João Ferreira de Almeida? Na verdade, se João Ferreira de Almeida estivesse vivo, né? Não vai virar daqui a pouco espiritismo, não. Não, que é ressurreição dos mortos, não ressurreição dos corpos físicos. Na verdade, eu conto para vocês, meus irmãos, uma coisa, que nem todos vocês vão morrer espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo disse aos coríntios. Eles estavam vivos naquela geração, naquela mesma geração que o Salvador disse em Mateus 24, versículo 34, que não passaria. Naqueles 37 anos, quase 40 anos mesmo,
Porque ressurreição, porque a geração da escritura é de 40 anos mesmo, lendo o livro de Êxodo, lá na passagem da Páscoa ali, do Egito, do deserto. E ele disse, eu vou contar para vocês uma coisa aqui, que vocês não sabem, um mistério, colocou aqui, chegou na copa, mistério, que nem todos nós vamos morrer espiritualmente. Porque eles chamavam, chegou na copa do Almeida, dormimos, nem todos nós dormiremos. Vamos ficar esperando ali o juízo chegar, que ele falou, que os profetas falou, que o Salvador falou no dia da sua carne, no dia da sua vida. Nem todos nós dormiremos. Ele estava falando, nem todos nós morreremos fisicamente, biologicamente. Nem todos nós vamos para o inferno, vamos para o Hades, vamos para o Sheol. Nem todos nós, ele estava vivo. Ele diz, mas na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí é que entra a perversa religião e seus líderes religiosos que não foram salvos, que não ressuscitaram ainda na ressurreição da mente, em vida. Eles falam que esta transformação é do corpus físico, dessa imagem adâmica. Essa imagem adâmica, meus queridos irmãos, carne, osso e sangue. Não, isto é a ressurreição da religião que vai levar os bonecos tudo para o céu. Aí veio ao primeiro arrebatamento, segundo arrebatamento, terceiro arrebatamento, que é deixado para trás um, deixado para trás dois, deixado para trás três. Aí eles mostram aqueles aviões caindo, os pilotos desaparecendo, deixando as roupas ali, tudo fantasia. Tudo fantasia. A ressurreição das escrituras é a transformação do corpo abatido, da morte espiritual, para um corpo de glória, um corpo de glória em um corpo de carne. É isto que o apóstolo Paulo estava dizendo, a transformação na destruição da velha aliança, de um ministério de condenação e morte, na destruição da morte espiritual que Adão trouxe, para o espírito da lei da vida, para Deus entrar neles para sempre, estar com eles para sempre. Quando deixar a habitação terrena, o corpo voltar ao pó, já partiu salvo, já viveu salvo, já andou salvo. Esta é a mensagem da graça de Deus. No momento, olha, não abrir e fechar de olhos, aí entra Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ele cita trombeta, olha só, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes de Deus julgar pela sua palavra, ante a última trombeta, ele usa a palavra trombeta. Isso é simbólico, meus amados, porque a trombeta soará e os mortos, viu, irmãos queridos evangélicos, entendem isso aqui. Eu não estou debochando de vocês, estou ensinando a graça de Deus. Mortos não está dizendo que é ressurreição de corpos dos mortos, está dizendo ressurreição dos mortos. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, olha aqui que o apóstolo Paulo estava vivo, ele pensou que ia passar e ver, iria passar daquela transição entre graça e lei e ver Jerusalém ser destruída, o templo cair. E ele diz, e nós, essa palavra nós era eles lá no passado, não é nós aqui no futuro, nós, não é o nós do século X, do século XII, do século XIII, do século XX, do século XXI, XXII, do que vai vir, futuro, incerto, não. Ele está dizendo nós, não é nós aqui agora, meus amados. Ele diz nós naquela sua geração, e nós, os coríntios,
seremos transformados. Olha, isso é bem claro, não tem como. E nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que ele estava falando, meus amados irmãos? Ele estava falando eleitas e eleitas de Deus. Que aquele corpo que eles tinham, aquele corpo que era carnal, da lei, um corpo que eles tinham, que Deus entrava neles e saía depois da ressurreição, da salvação da mente, que esse corpo agora seria um corpo de glória, em vida mesmo, um corpo de glória em vida, um corpo corruptível, se revista, olha o corpo corruptível, esse corpo aonde que a segunda morte está aqui, na velha aliança, esse corpo que tem que obedecer 613 mandamentos, que Adão trouxe a morte para ele, que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está dizendo, a palavra aqui, meus queridos irmãos, é João Ferreira de Almeida, se revista do próprio Deus, que o próprio Deus entra dentro dele, faça morada nele, mora nele, em vida, na mente, na carne, no sangue, na mente, no espírito. É um corpo completo, é um corpo de glória, é um corpo de carne. É isto que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios quando a última trombeta tocou, do Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. E isto que é mortal, olha, se revista da incorruptibilidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. É a morte espiritual, foi vencida na vitória, na ressurreição, não do corpo biológico de Yahushua, de Jesus, porque o que ressuscita em Jesus é o seu espírito, mas a alma veio junto para mostrar aos hebreus, homens humanos que estavam ali vivenciando aquilo, que ele era o Messias. Esta é a interpretação da graça de Deus. Versículo 55 diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? Onde está, ó sepultura, Sheol, Hades? Onde está a tua vitória? A tua vitória onde está? Ele diz, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Pecado, lei de Moisés, Adão, é as mesmas coisas. Aonde está, pecado, a tua força? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. É os mesmos. Antes, o apóstolo Paulo diz, antes que a lei física, a lei de Moisés viesse ao mundo, a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. Quem era o pecado? Adão. Ele trouxe a morte espiritual. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Enquanto existia a lei física de Moisés, fortalecia eles, fortalecia o corpo deles, a carne deles, a mente deles. Mas ele diz no versículo 57, mas a graça de Deus, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é bem claro, meus irmãos. A morte aqui era a morte espiritual que ele estava falando. Ele estava falando da morte espiritual. Olha, depois da ressurreição do Salvador, a morte espiritual ainda estava lá, dentro da lei de Moisés. Olha, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído totalmente, é a morte. Vamos para Hebreus aqui, olha como Hebreus 2:14. Olha o que diz, meus amados irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: Por quê? Olha, porque
nós tornamos participantes de Cristo se revivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Desculpa, meus amados, capítulo 2, versículo 14. Estou lendo o versículo errado, corrigindo aqui. 2 de Hebreus, versículo 14. Isso aqui é muita alegria do Espírito de Deus. Olha, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, nós somos seres espirituais com experiências humanas, não somos seres carnais com experiências espirituais, não, é seres espirituais com experiências humanas. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem participou? O próprio Criador, o próprio Deus, se revestiu de carne e sangue, foi um humano, para que pela morte dele, aniquilasse, destruísse totalmente aquele que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? Adão. Ele que disse: foi a mulher que tu me deste. Foi aniquilado ou não foi? Para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Aí ele fala: isto é o acusador, isto é o diabo. Versículo 15 agora vai falar que Adão, a lei de Moisés e o pecado é um. Olha só, que coisa interessante, meus irmãos em graça. Versículo 15, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão do quê, Fernando? Servidão da lei de Moisés, servidão do pecado, lei de Moisés e Adão é um só. Ele destruiu a lei de Moisés, ele destruiu na última trombeta do Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ele destruiu a lei de Moisés, eliminou, ele destruiu aquele que tinha o império da morte, Adão, aquele que matou todos os homens espiritualmente. Ele conciliou os homens eleitos com ele de volta na sua morte. Esta é a mensagem da graça que não pregam, que não ensinam para vocês. Mas esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, meus irmãos. Eu vou terminar agora essa pérola da graça dizendo que a última trombeta foi tocada e os mortos foram reivindicados. O que foi reivindicado, Fernando? Os seus espíritos. E agora, Fernando, no século XXI, o que acontece comigo então? Se o Salvador já tirou a morte, aniquilou a morte na destruição do ano 70. Se ele já destruiu a lei de Moisés e destruiu o pecado, o que é que eu estou fazendo ainda nessa carne? Eu quero dizer que você está participando, meu irmão, minha irmã, de carne e sangue. E que você tem domínio sobre a natureza adâmica. Você domina a natureza adâmica pelo Espírito. Quero dizer para você também que você é um Espírito com Deus. Você é um Espírito com Deus. Quero dizer também, Paulo escrevendo aos Romanos 5,17, ele disse em vida aos romanos: e nós, irmãos, nós vamos reinar em vida. E esse reino é inabalável, é espiritual. Ele vai estar dentro de vocês. O reino de Deus estará. E ele chegou. Ele foi estabelecido. Aonde ele foi estabelecido, Fernando? Dentro da República. Ele foi estabelecido dentro dos impérios que passou. Ele foi estabelecido aonde? Dentro. Ele foi estabelecido dentro da igreja, sem mácula, sem pecado, perfeita, santa. Esta é a mensagem da graça de Deus, que ele estabeleceu o seu reino, que é espiritual,
que não é comida nem bebida. Ele estabeleceu esse reino dentro da sua igreja, dentro do seu povo. E ele disse: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Eita, que glória! Ele diz que ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Esta é a nova aliança. Ele diz, glória a Deus, que não haverá mais morte. Na nova aliança não tem mais separação de Deus. Na nova aliança não tem mais pecado. Na nova aliança não tem mais lei de Moisés. Vivemos dentro da república, mas vivemos numa condição de reino de Deus. Dentro do reino de Deus vivemos com a nossa carne na república, mas vivemos dentro desse reino tão maravilhoso. Obrigado, meus queridos irmãos. Não perca essa série. A última trombeta tocou e os mortos foram ressuscitados na ressurreição do Espírito, na ressurreição dos Espíritos dos eleitos. E nós, como eles, os hebreus, foram ressuscitados na mente, na ressurreição daquele corpo de Yahushua, nós também fomos ressuscitados com entendimento e vida pela graça de Deus. Um abraço a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Um abraço a todos.